Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é com prazer que neste momento nós estaremos dando início à nossa segunda aula do trimestre. Desde que é o segundo trimestre estaremos estudando sobre os artesãos do tabernáculo. Estamos no decorrer desse trimestre estudando o segundo trimestre de 2019 sobre o tabernáculo. E eu quero de antemão agradecer você que assistiu o nosso vídeo, a nossa aula na semana passada. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e participe conosco desta aula para que possamos juntos aprender sobre a Palavra de Deus. Na semana passada nós estudamos sobre o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. E aprendemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que é um Deus de relacionamento, que Ele busca se relacionar com o seu povo. Segundo, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que busca parceria, e tudo que Ele vem a fazer, Ele quer e deseja a parceria do seu povo. Terceiro, é um Deus que pediu para que fosse construído um tabernáculo no meio do povo, para que Ele habitasse em meio do seu povo, queridos. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus que Ele abandona, não, mas Ele tem prazer de estar com o seu povo para cuidar, para proteger, para abençoar e para livrar de todo o mal. Você que está nos acompanhando, eu quero já te agradecer por você estar junto conosco e aproveitar para você curtir, para você dar o seu like, para você comentar. O seu comentário será muito bem-vindo e eu terei um enorme prazer em estar respondendo cada comentário. E se você puder, compartilhar nas suas redes sociais. Nós vamos estudar então a nossa segunda lição. O tema desta lição é os artesãos do tabernáculo. Nós vamos ver como Deus chama duas pessoas e chama por nome, que foi Aholiabe e Bezalel, e chama-os e o capacita-os para uma obra especial. Esta nossa lição, ela tem por data o dia 14 de abril, onde estaremos estudando nas nossas igrejas no domingo pela manhã. Nosso texto áureo diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Eu costumo dizer e classificar que os dons ou talentos, eles são divididos em pelo menos 3 áreas. Divididos em dons naturais, ou os talentos. Segundo, nos dons espirituais. E terceiro, nos dons ministeriais. O contexto em que foi escrito este texto áureo foi o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Ou seja, era uma igreja que tinha todos os 9 dons espirituais, porém estava tendo algumas dificuldades no uso do dom. Então houve a necessidade do apóstolo Paulo escrever para orientar e para instruir aquela igreja. Os dons espirituais são 9 e são 3 as classificações dos dons. São os dons que nós costumamos dizer: dom da sabedoria. Segundo, são os dons de poder, né? E são os dons da articulação da fala. Como nós podemos classificar esses dons? Primeiro, os dons da sabedoria são os dons da sabedoria, os dons da ciência e o dom de discernir espíritos. Segunda classificação dos dons são os dons de poder. São o dom da fé, os dons de curar e os dons de operar maravilhas. E a terceira classificação dos dons são os dons da articulação da fala. Quais são esses dons?
os dons de profecia, os dons de variedade de línguas e os dons da interpretação de línguas. Mas Deus dá a cada um conforme a necessidade da igreja. A verdade prática diz o seguinte: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e para a sua glória. Ou seja, que os talentos são o que nós chamamos de dons naturais. Ou seja, Deus dá esses dons, Deus dá esses talentos, mas, queridos, com o propósito de honrar, de engrandecer ao santo nome de Deus. A Bíblia diz que ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça, e Deus exalta e faz o assentar entre os príncipes. Que a gente não venha fazer uso dos dons e dos talentos que Deus nos deu apenas para nos promover, apenas para aparecer, mas que seja pelo menos com os dois propósitos. O primeiro propósito, de edificar o corpo da Igreja de Cristo. Segundo, para honrar e para exaltar ao santo nome de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 ao 11. Nós temos um objetivo geral para esta lição e 3 objetivos específicos que eu vou relatar agora para vocês. O objetivo geral diz o seguinte: enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades para realizar obras especiais. Neste caso, Deus chama Aholiabe e Bezalel para fazer obras especiais, que era trabalhar como artesãos na construção de alguns utensílios para o tabernáculo. Nós vamos ver em seguida. Os objetivos específicos são 3. O primeiro, destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. Segundo, elencar as virtudes destas pessoas cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. E o terceiro, conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. O pastor e comentarista Eliamai Cabral, ele dividiu esta aula da seguinte forma: introdução, dividiu em pelo menos 3 tópicos ou 3 capítulos principais. Homens especiais para serviços especiais. Segundo, cheios do Espírito de sabedoria, entendimento e ciência. E terceiro, usando os talentos para a glória de Deus e a conclusão. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esta lição, sobre o que nós podemos tirar de proveito para a nossa vida. A introdução diz o seguinte: nesta lição, nós veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Estudaremos a respeito da importância de ser cheio do Espírito para realizar uma grande obra e concluiremos a lição com um chamado à consciência a respeito do uso do talento dado por Deus para a glória dele. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é diferente hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que a façamos. Nós vimos que na lição passada, Deus ele teve a ideia, o projeto de construir um tabernáculo. E ele pega esse projeto e ele confia no seu líder, Moisés, para que pudesse estar à frente desse trabalho, desse projeto. Mas nós sabemos que uma só pessoa não faz todas as coisas. Nós vamos ver que no início da jornada, Moisés, ele que estava liderando aquele povo, e ele ficava o dia todo legislando, julgando à frente do povo.
Mas o seu sogro, Jetro, ao chegar com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos, percebe que aquele trabalho era demasiadamente difícil para Moisés fazer sozinho. E então ele dá ali uma orientação para Moisés. Moisés, por que você não reparte esse trabalho que você está fazendo e você não delega a pessoas com sabedoria, com entendimento, que sejam cheios da presença de Deus para realizar esse trabalho e para o auxiliar? Moisés então percebe que aquilo tinha vindo de Deus, Deus aprova aquela ideia de Jetro, que tinha passado a orientação, a sugestão para Moisés. Então Moisés recebe a instrução de Deus para que ele viesse a retirar do próprio espírito que estava sobre ele e dividir sobre 70 pessoas, colocar uns capazes sobre 1000, outros líderes sobre 100, outros sobre 50 e outros ainda sobre 10. Ou seja, então o trabalho não fica pesado para Moisés e não fica pesado para nenhum deles, porque cada um fazendo o seu papel e cada um na hora e da forma correta. Se cada um pegar para fazer o seu trabalho, não fica pesado para ninguém. Creia, queridos, que Deus tem trabalho para todos. Claro que uns vão sempre sobressair, uns vão sempre estar trabalhando no altar, uns vão estar sempre trabalhando no púlpito, mas existem outros que vão estar trabalhando nos bastidores, outros que nunca vão aparecer tanto. Deus chama algumas pessoas também para trabalhar nos bastidores. Nós temos pelo menos duas classificações na obra de Deus. Nós temos o que chamamos de obra material e nós temos o que chamamos de obra espiritual. Nós temos o que dizemos que é o trabalho braçal, né, o trabalho diaconal. E Deus também chama essas pessoas para trabalhos simples e humildes. Uns para varrer, outros para limpar, outros para construir, outros para pegar no trabalho pesado, mas Deus chama outros para obras espirituais, para orar, para pregar, para louvar, né? Então nós vemos que em determinado momento, quando a igreja primitiva estava crescendo, os apóstolos fizeram uma reunião porque havia uma certa divergência na igreja primitiva. Então, uns estavam sendo mais assistidos do que outros, ou seja, os cristãos gregos estavam sendo desassistidos em detrimento aos cristãos judeus. Então eles começaram a dividir e foi ali que foram instituídos os diáconos. E eles colocaram eles para desenvolverem o que chamamos de trabalho de serviço ou da assistência social. Mas eles acharam por bem estar no ministério da oração e da palavra. Creia, Deus tem trabalho para todos, queridos. O nosso primeiro título, ou melhor, o nosso primeiro parágrafo aqui, né, a primeira parte da lição diz o seguinte: homens especiais para serviços especiais, Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Na lição passada, nós vimos que o tabernáculo devia ser construído, bem como suas peças habilidosamente talhadas. Para executar esta obra, Deus chamou Bezalel e Aholiabe. O primeiro era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalharem em toda sorte de obra em ouro, prata, bronze e madeira. Como eles trabalhavam de forma majestosa. Queridos, é impressionante como nós vemos algumas pessoas que eles se destacam quando fazem o seu trabalho, quando desenvolvem o seu papel. Alguns têm o dom natural. Quando começam a cantar, quando começam a louvar, nós, ao ouvirmos aquela voz, não tem como não dizer que aquela voz, aquele dom não foi dado por Deus. Uma pessoa sem nunca ter frequentado uma aula de música, uma pessoa que nunca recebeu instruções sobre técnicas e cantar daquela forma. Deus dá dons espirituais. Outras pessoas se desenvolvendo na arte da elocução da palavra. A pessoa tem uma desenvoltura para falar em público, para fazer um discurso,
para pregar a palavra de Deus, para transmitir as orientações de Deus, ela começa a abrir a Bíblia e tem um desenvolvimento fabuloso. O que é isso? É dom de Deus, queridos. É o dom da sabedoria, é o dom da ciência sendo manifestos. Mas nós podemos melhorar esses dons, esses talentos que Deus tem dado a nós. Se nós temos alguma falha, se nós temos algum tipo de defeito, nós podemos melhorar. Ou talvez você não cante como aquela pessoa canta. Talvez você não pregue como aquela pessoa pregue. Talvez você não tenha uma desenvoltura na oratória como aquele orador tem. Mas você pode buscar e você pode pedir a Deus. Diz lá no livro de Tiago que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá voluntariamente. Mas nós devemos saber que tudo é de acordo com a necessidade da obra de Deus. Segundo aspecto que eu gostaria que você prestasse atenção aqui é que Deus chama cada um e Deus chama pelo nome, queridos. Deus sabe exatamente quem Ele chama, no momento em que Ele chama e para a obra que Ele chama. Neste caso aqui, Deus chama a Oliabe e Deus chama a Bezalel. Se você for observar no texto, Deus chama um como primeiro, que foi a Oliabe, que era da tribo de Judá. Segundo, Deus vai chamar Bezalel. E se você observar no texto, você vai ver que Deus diz assim, Deus o chamou para que estivesse ao lado dele, junto dele. Creia, queridos, que nós não temos como fazer nem se desenvolver a obra de Deus sozinhos. Nós sempre precisamos de pessoas para nos auxiliarem, para estar ao nosso lado, para cooperarem junto conosco, para que a obra de Deus possa crescer e o nome do Senhor ser glorificado. E o terceiro aspecto aqui é que Deus chama pessoas com sabedoria e Deus chama pessoas com entendimento para se desenvolverem na obra de Deus. Creia que Deus te conhece e Deus te conhece por nome. Deus sabe a sua capacidade, Deus sabe o seu limite, Deus sabe até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Mas às vezes nós mesmos não conhecemos os nossos limites. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes nós recebemos algumas tarefas, algumas responsabilidades que nós julgamos sermos incapazes de realizar tal tarefa, sermos incapacitados de realizar tal compromisso. Mas Deus confia em mim e Deus confia em você para que o seu nome seja glorificado. Agora, a obra de Deus, se Deus confia tal tarefa a mim, se Deus confia tal tarefa a você, é com alguns propósitos. Nós precisamos entender isso, pelo menos 3 propósitos. Primeiro, propósito de Deus em realizar algo na nossa vida, é para que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus. Segundo, é para a edificação do corpo da Igreja de Cristo. E terceiro, é com o propósito de glorificar e exaltar ao nome do Senhor, queridos. O segundo parágrafo desse primeiro tópico diz o seguinte: a prerrogativa de Deus. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama quem Ele quer para executar sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às áreas e às ciências, capacitando-as para potencializar estas habilidades. Esta forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, e Paulo com os gentios. Tratava-se de pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. É assim que Deus age. Ao longo da história da Igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhes sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração agora acerca de um chamado. Seja sensível à voz dele. Deus é quem chama. Observamos aqui que Deus chama Pedro,
para trabalhar entre os judeus, lógico, Pedro era judeu. Deus chama Paulo para trabalhar entre os gentios. Paulo era aquele que foi criado, segundo alguns estudiosos, para ser um possível sucessor de Gamaliel. Ele era um poliglota, ele falava mais de um idioma, ele falava o grego, ele falava o hebraico, ele falava o latim, ele falava o aramaico. Então era uma pessoa extremamente capacitada por Deus, e ele tinha um certo traquejo, uma certa sensibilidade para lidar com o povo gentil. Nós vamos ver como Deus chama a Davi, Deus unge Davi, né? Isso está lá registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus já havia rejeitado o rei Saul e pede para que o profeta Samuel vá até a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Em dado momento, nós vamos ver que o rei Saul, ele passa a ser perturbado por um espírito que vinha da parte de Deus para o atormentá-lo. Então alguém teve a ideia, por que o rei não chama alguém para que possa tocar harpa, para assim o rei ficar mais calmo, mais tranquilo, né? E desenvolver os seus trabalhos? O rei Saul gostou daquela ideia, mas ele pediu para que trouxesse à sua presença alguém que tocasse bem, ou seja, alguém que realizava bem o seu papel, alguém que realizava bem a sua tarefa. Então chama Davi, um jovem, um menino, mas que já havia sido ungido, consagrado por Deus, que havia recebido a unção do profeta Samuel. Então, quando trazem até a presença do rei Saul, trazem não só uma pessoa que tocava bem, mas eles trazem todo o currículo de Davi. Olha, nós achamos aqui um jovem, ele é sisudo em palavras, ele é um jovem valente, é um jovem que ele se destaca, é um jovem em que há o espírito da sabedoria, e o Senhor é com ele. Que a gente possa se destacar, queridos, não só pela nossa capacidade, não só pelo nosso currículo, mas porque o Senhor é conosco, porque há unção de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia vai falar também de Daniel, que ele é levado cativo para a Babilônia. E quando ele chega na Babilônia, ele passa a ser instruído e a se capacitar junto ali à corte babilônica para servir ali ao rei Nabucodonosor. Diz ali que ele se recusa a comer as comidas que eram oferecidas ali. Ele faz um trato ali com a pessoa, com o cozinheiro, aquele que estava sobre a responsabilidade de os alimentá-los para que eles pudessem comer só legumes. E depois de uma semana, ele observa que o aspecto de Daniel não só era melhor, mas que havia sabedoria sobre a vida dele. Ou seja, Deus preparou Daniel, Deus preparou também os seus amigos, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, para estarem trabalhando na corte. Deus chama pessoas específicas para a obra específicas. Nós vamos ver também que em dado momento, quando Jerusalém tinha sido destruída, quando os portões tinham sido queimados, estava todo o povo ali debaixo de ruínas. E havia uma pessoa, Neemias, ele trabalhava ali diretamente na corte, servindo ao rei. Mas em dado momento, queridos, onde ele recebe a notícia que o seu povo estava em ruínas, que os portões tinham sido queimados, que os muros tinham sido destruídos, então ele tem a ideia de orar ao seu Deus, de falar com o rei, de pedir cartas que o autorizasse para que ele voltasse para Jerusalém com o propósito de reedificar o muro e a cidade de Jerusalém. Ou seja, Deus em cada momento, em cada época da história, Deus levanta pessoas para se destacarem, para realizar a sua obra, mas tudo com o propósito de engrandecer e exaltar ao santo nome do Senhor.
O terceiro parágrafo diz o seguinte: a pluralidade do serviço cristão. Muitos são as necessidades da igreja local, tanto ordem espiritual quanto material. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para diversidade de dons e talentos que envolvam liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas que exponham a necessidade da obra que você aplique o seu talento na obra de Deus. Ou seja, nós vemos como é a diversidade da atuação na Igreja do Senhor. E a gente devemos nos colocar à disposição para esse trabalho. Quem está à frente tem que ter a sabedoria, o discernimento da parte de Deus para escolher pessoas que sejam capacitadas para realizar tais tarefas. E as pessoas que são escolhidas devem se voluntariar para fazer esse trabalho com todo amor e com todo carinho, quer seja na área espiritual, quer seja na área material, quer seja na parte do serviço social, na questão da limpeza, na questão da administração, ou quer seja na parte espiritual, orando, dirigindo um culto, cantando, pregando, qualquer que seja a tarefa, queridos, há trabalho para todo cristão. Ah, mas o pastor não me dá oportunidade. Ah, mas eu não tenho oportunidade nesta igreja. Queridos, há tanta coisa para se fazer, mas que tudo que possamos fazer seja com o propósito de engrandecer ao santo nome do Senhor. Há visita nos presídios. Há pessoas que são chamadas especificamente para esse tipo de trabalho. Não são todas que fazem esse tipo de trabalho. Até porque tudo que você for fazer, você tem que fazer, queridos, com amor, com carinho, com prazer naquilo que você está fazendo. Há outras pessoas que são chamadas para o trabalho de visitação nos hospitais. Nem todas as pessoas têm esse dom, nem todas as pessoas têm esse chamado, mas há pessoas que, quando fazem isso, fazem com amor, para orar por uma pessoa que está no leito de hospital, para ali as pessoas serem curadas, serem confortadas, receberem uma palavra de ânimo, receber ali uma palavra para evangelizar essas pessoas. Nem todos têm esse mesmo dom, nem todos têm esse mesmo chamado. Você sabia que existem pessoas com o chamado, com o talento para ofertar? Pessoas que têm o chamado para contribuir? Isso está registrado na palavra do Senhor. Há outras pessoas que têm o chamado para trabalhar na área do ensino, na área da educação cristã, e têm uma desenvoltura na hora de ensinar. Então, que essas pessoas trabalhem exatamente nesta área. Há outras que trabalham na área da evangelização, evangelizando, pregando a palavra de Deus, quer seja no ar livre, quer seja numa condução, quer seja num local público. As pessoas têm uma certa desenvoltura por evangelizar. Pessoas que têm uma desenvoltura por pregar a palavra de Deus de forma para evangelizar e para ganhar almas para Cristo. Cada um Deus chama com o seu propósito. Segundo diz a palavra de Deus, cada um fique na vocação em que foi chamado. Que a gente possa achar o nosso lugar no reino de Deus. E que as pessoas que estão à frente, que coloquem as pessoas certas para trabalhar no local certo, em nome de Jesus Cristo. O segundo tópico desta lição diz o seguinte: cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. O primeiro parágrafo: cheios do Espírito Santo para realizar a obra. O texto bíblico diz: o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós, pentecostais, sempre afirmamos. Não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo.
O texto em destaque declara que toda a criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira, promanavam do Espírito de Deus. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas nos bancos das escolas, das faculdades e da jornada da vida a serviço do Rei Jesus. Assim Deus nos usará poderosamente. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura de realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, e Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nós vamos ver, querido, que para tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar envolvidos com o Espírito de Deus, para que possamos ser capacitados com sabedoria e ciência para realizar tal tarefa. Nós vamos ver que eles eram artesãos e trabalhavam em obras como ouro, prata, cobre e madeira de uma forma inigualável. E como eles se destacavam realizando esse tipo de tarefa. Mas eles também precisavam de pessoas para o auxiliarem. Nós vamos ver que a nossa formação profissional, ela pode contribuir também para o reino de Deus. Se você trabalha na área da pedagogia, se você trabalha com uma escola, você pode trabalhar na área da educação cristã. Se você trabalha na área da engenharia, na área da arquitetura, você pode muito bem trabalhar na ajuda da construção e da manutenção de um templo. Se você trabalha na área da administração, na área da contabilidade, na área financeira, você pode estar trabalhando no templo, auxiliando na parte da gestão. Cada um pode contribuir de alguma forma e ser utilizado da melhor forma para o serviço cristão. Não quer dizer que a gente não possa utilizar de pessoas que não têm esse mesmo tipo de formação, esse mesmo tipo de capacitação na obra de Deus. Seria muito bom que todos os professores fossem pedagogos. Seria muito bom que todos os líderes fossem administradores, mas infelizmente nós não temos pessoas com esta formação. Mas Deus também ele pode utilizar de uma pessoa simples e para realizar a obra de Deus e capacitá-lo com toda a sabedoria e ciência para a glória, honra e exaltação do santo nome do Senhor. Creia, meu querido, que Deus pode estar lhe capacitando para se desenvolver na obra de Deus. O segundo parágrafo diz o seguinte: habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezaleel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação de texto e da retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obras especiais são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais,
No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Ou seja, nós podemos melhorar qualquer que seja a área que nós formos desempenhar o nosso papel, nós podemos sempre melhorar. A Bíblia vai dizer que Deus ele distribuiu dons e talentos para que as pessoas pudessem administrar conforme a sua capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e a um outro deu 1. Claro que esta parábola na Bíblia trata-se de valor financeiro. Talento na Bíblia significava uma moeda na época. Mas Deus ele confiou a cada um de nós talentos. E a gente pode desenvolvê-los, administrá-los, ou nós podemos simplesmente escondê-los e apagá-los, ou seja, não usá-los de uma melhor forma. Existem empresas, meus queridos, que de tempo em tempo eles pegam os seus profissionais e colocam para fazer cursos de capacitação e de reciclagem. Então, de tempo em tempo, seria muito bom que a gente fizesse cursos, se é que nós temos condições para fazer isso, para melhorarmos em cada uma das áreas. Para aqueles que trabalham na área de ensino, existem congressos de escola bíblica dominical específicos para que essas pessoas possam melhorar e serem capacitadas para se desenvolver nesse trabalho. Para a área de liderança cristã, há eventos específicos, encontros específicos, onde essas pessoas podem ser capacitadas, podem ser recicladas para estar trabalhando na obra do Senhor. Quem toca um seu instrumento, quem é músico, por exemplo, ele pode estar fazendo cursos para estar melhorando de tempo em tempo a sua técnica, se desenvolver na sua área. Quem canta pode estar participando de eventos que podem estar melhorando, fazer algum tipo de exercício para melhorar as suas cordas vocais. Quem prega da mesma forma, está constantemente lendo livros. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele escrevendo a Timóteo, ele manda dizer, olha, fala com Marcos, que ele me é muito importante para a obra do Senhor. E quando ele vier ter comigo, pede para me trazer a capa, e para me trazer os pergaminhos, e para me trazer os livros. Ou seja, isso lhe era importante. É necessário que aqueles que trabalham na área do ensino, que trabalham na área da preleção, da oratória, que também se desenvolva nesta área. Nós podemos estar sempre melhorando. Quanto mais nós usamos o dom, o talento que Deus confiou a nós, cada vez mais nós vamos melhorando. De tempo em tempo, se você tem eventos, se você tem compromissos diários, semanais, quinzenais, mensais, à medida que você vai sendo usado na obra do Senhor, você vai melhorando na questão do canto, você vai melhorando na questão do seu instrumento, você vai melhorando na questão da pregação da palavra, porque tudo é a questão de se exercitar. Outra coisa, queridos, não há trabalho simples, não há trabalho grandioso demais que a gente não possa se desenvolver. Ah, mas eu canto tão mal. Ah, mas eu prego tão mal. Ou eu não sei fazer esse tipo de trabalho. Não vou fazer não. Querido, creia que Deus, ele quer te usar. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, ele disse, não despreze o dom que há em ti e que foi dado por imposição de mãos. Creia e confie no teu chamado. Creia e confie que Deus tem obra na tua vida. Creia e confie que Deus quer realizar algo especial na sua vida e através da sua vida para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? O
terceiro tópico diz o seguinte: usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos, habilidades de Bezalel e Aholiabe. Já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar: ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestidos do Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de maneira esteticamente bela. Eles primeiro se submeteram-se, por isso o que faziam eram para a glória de Deus. Interessante que tudo era perfeito, interessante que tudo era belo. Desde quando você vai ver, né, o pátio, quando você vai ver ali a mesa do propiciatório, o candelabro, quando você vai ver ali a arca da aliança, cada coisa, que beleza, que perfeição, mas porque fizeram com amor, com dedicação e se submeteram à vontade do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele quem nos chamou. Esse é o passo fundamental para que o nosso trabalho glorifique a Deus. Depois é preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução. Experimente submeter-se a Deus e fazer qualquer tarefa para a glória dele. Experimente deixar Deus te usar e que tudo que você for fazer seja para a glória do Senhor. Os talentos revelados na igreja. Embora Mateus capítulo 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela é uma bela ilustração para mostrar o que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezalel e Aholiabe também está contemplado na parábola dos talentos. Nessa parábola, a palavra grega talanton, que significa talento, ganha destaque. O termo refere-se à moeda de alto valor. Nesse contexto, o homem rico distribuiu vários talentos aos servos de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Naturalmente, o homem rico esperava receber retorno dos servos. A mensagem aqui é clara: quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou para o seu reino. Desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé e o comprometer-se em colocar a serviço do corpo de Cristo tudo o que o Senhor nos concedeu. Cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos no tribunal de Cristo. Não desperdice o talento que Deus lhe deu. Honre ao Senhor com os seus talentos. Nós vamos ver que o patrão ali, o responsável, quando ele distribuiu os talentos, logicamente ele esperava receber algo em troca, algum tipo de lucro. E da mesma forma é na obra do Senhor. Deus espera que nós venhamos a desenvolver na sua obra para que o reino de Deus cresça, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. E para isso Ele confiou a obra dele a nós, queridos. Basta que nós venhamos a desempenhar o nosso papel e o seu nome ser glorificado. A conclusão diz o seguinte: no reino de Deus, muitas habilidades podem ser utilizadas, não somente no caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material.
Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para este trabalho? A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda a boa obra. Esforce-se com esmero e amor. Que Deus possa te usar, meu querido, e que você possa confiar e se doar para trabalhar em prol da obra do Senhor, porque a Bíblia diz, se não estou equivocado, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que nenhum trabalho é em vão no Senhor. No final, nós receberemos uma recompensa. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa e que você possa se colocar à disposição para ser usado por Deus, para ser capacitado pelo Senhor, para se desenvolver em prol do crescimento do reino e da obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo aqui um anúncio. Está acontecendo na ADEC a Semana do Espírito Santo. Começou agora no domingo, no dia 7, e vai até o dia 15 de abril. Neste domingo pregou o pastor Osiel Nascimento, que é o pastor presidente lá da nossa igreja, e nesta segunda-feira pregou a pastora Cláudia Cristina. Esteve cantando a cantora Rosana Reis e o Ministério de Louvor da ADEC. Foi uma bênção, meus queridos. Ainda teremos alguns preletores e cantores no decorrer da programação. Ainda estaremos conosco o pastor Renan de Melo, o pastor Clésio de Araújo, que é da ADVEC, o pastor Helder Machado, o pastor Davi Marinho, da ADEC, o pastor Eduardo Gonçalves, da ADVEC, o pastor Christian Oliveira, da ADVEC Recreio, o pastor Mateus Pompeu, da ADEC, o pastor Denilson Lima e a pastora Helena Raquel, da ADV. Teremos a cantora Andréa Fontes e a cantora Ellen e o Ministério de Louvor da ADEC. Você é o nosso convidado para estar juntamente conosco ali no templo da ADEC. Se você, por um acaso, você perdeu e não pôde ir em um desses cultos que já aconteceu, ou nos demais, você poderá assistir. Basta você pesquisar no Facebook, nome ADEC, que você vai ver lá, porque estão à disposição os cultos. Todos eles são transmitidos online, tá ok? Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora, você que esteve conosco estudando mais esta lição, onde concluímos agora a nossa segunda lição, falando sobre os artesãos do tabernáculo, e quero lhe convidar para estar conosco na próxima semana, dando continuidade ao trimestre, onde estamos estudando sobre o tabernáculo. Nós vamos estudar na semana que vem a lição de número 3, que tem por título Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Então, meus queridos, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Deus vos abençoe. Um forte abraço. Esteja orando em meu favor, evangelista Wilton Alves, em favor da minha família e do meu ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado.